criar uma rede pequena? Vamos começar por falar um pouco sobre o projeto de rede e a importância de um projeto de rede. Então, ao longo do curso, nós o que fizemos foi, como eu vos disse e usei esta expressão algumas vezes, nós descascámos aqui um bocadinho o modelo OSI. Vimos também os protocolos que funcionavam, a forma como eles funcionavam, a forma como o transporte era feito, de que forma é que havia garantia de entrega, não havia garantia de entrega, de que forma é que o endereçamento era feito. Depois, dentro do endereçamento, também vimos ainda a questão da criação das subredes. E, portanto, no fundo, nós tivemos aqui a ver um bocadinho vários componentes da comunicação em rede. No fundo, agora o objetivo é o quê? É pegarmos nisto tudo e pensarmos, ok, de que forma é que nós aplicamos aqui estes conceitos e que outros conceitos é que estão subjacentes aqui a um projeto de uma pequena rede. Então, uma boa parte das empresas são consideradas pequenas, o que significa que as redes normalmente também acabam por ser, não é? Porque quanto menos colaboradores ou funcionários tiver uma empresa, menos necessidade de meios tecnológicos eles vão ter. E, portanto, as necessidades de ligação em rede também vão ser mais pequenas ou menores. Esta imagem ilustra aquilo que é a realidade da maior parte das empresas. Portanto, há uma ligação à internet e depois há um ponto de distribuição e depois os serviços estão espalhados pela empresa. Basicamente, as topologias utilizadas, ou a topologia utilizada normalmente é a topologia em estrela. Há um ponto central onde se ligam todos os equipamentos, ainda que esse ponto central possa não estar ao centro dos equipamentos, possa estar dentro de um bastidor, pendurado numa parede ou numa sala própria. Depois, eventualmente, poderá existir aqui uma subdivisão em subredes, ou essa subdivisão pode ser feita com routers, depende um bocadinho da necessidade. Depois também existe aqui, hoje em dia é muito comum a utilização do Wi-Fi e, portanto, pontos de acesso sem fios, telefones IP, na ligação à internet pode haver aqui uma ligação de fibra, uma ligação coaxial, depende muito do operador e depende muito também da zona do país em que estamos a falar. Uma das questões que é fundamental percebermos também é que o nível de conhecimento que é necessário ter para administrar uma rede pequena não é assim tão diferente daquilo que é preciso para administrar uma rede maior. Obviamente que a partir de um determinado grau ou de uma determinada dimensão já não chega um conhecimento mais superficial ou um conhecimento médio, já é preciso um conhecimento bastante avançado. Mas, ao contrário do que se possa pensar, uma pequena rede também exige que quem esteja a fazer a administração da rede saiba o que está a fazer. Isto porquê? Porque se nós pensarmos, a rede é o suporte de trabalho de uma boa parte do tecido empresarial. Ora, se a rede não for administrada corretamente e não for uma rede sólida, segura, o que acontece é que ela está constantemente vulnerável a ataques ou a crashes ou outro tipo de problemas que fazem com que, basicamente, a empresa não possa operar porque toda a sua atividade se baseia na rede, ou uma boa parte da sua atividade se baseia na rede. Portanto, é muito importante que, mesmo numa rede pequena, nós tenhamos sempre a atenção de que não é assim tão linear, de que uma rede pequena não precise de grandes conhecimentos técnicos. Apesar de pequenas, elas necessitam também de planeamento e projeto, principalmente no sentido em que elas hoje são pequenas, mas amanhã podem crescer. O custo da implementação, o custo desse crescimento, são tudo considerações que devem ser tidas em conta no momento em que se planeia e se projeta uma rede. Que equipamentos vão ser utilizados? O que é que diferentes fatores que influenciam a escolha dos equipamentos, tudo isso deve ser feito, deve ser planeado, deve ser pensado e projetado antes de ser executado. Sob pena de comprarmos ou encomendarmos equipamentos, depois chegamos ao local e percebemos que afinal aqueles equipamentos ficam aquém daquilo que nós precisamos ou é excessivo para aquilo que é a necessidade. Então,
num projeto, ou no planeamento e num projeto de uma rede, independentemente do seu tamanho, ou neste caso falando aqui em concreto das redes mais pequenas, importante nós termos em consideração estes 5 pilares. Portanto, o custo, as portas, a velocidade, a escalabilidade e a gestão. O custo no sentido em que o dinheiro não cai do céu, como todos nós sabemos, e portanto nós devemos ter aqui sempre os custos devidamente controlados, para nem gastarmos um valor absurdo para uma rede pequena, nem gastarmos o mínimo possível e ficar aquém daquilo que nós precisamos. Depois o número de portas, muito importante. Aqui é onde se cruza a utilização com o custo. Porquê? Porque eu, se calhar, um switch de 24 portas chega-me e ainda sobra um bocadinho para a rede que eu estou a montar, mas se calhar se eu subdividir em 2 switches de 24 portas, é claro que o custo vai aumentar porque vou comprar 2 equipamentos, mas em termos de portas eu já estou a contar que se eu tiver a necessidade de transformar aquele armazém que eu tenho lá atrás numa sala para desenvolvimento, eu consigo facilmente colocar lá uma calha técnica, pontos de rede e sei que os meus equipamentos têm portas disponíveis para acrescentar 5, 6, 10, 12 computadores. Depois a velocidade é importante também, a tecnologia que se utiliza a nível da cabelagem, a nível dos links, é importante para haver uma rentabilidade no trabalho, portanto para não haver aquela questão de estarmos ali todos pendurados à espera que o e-mail seja enviado, mas como o e-mail tem um anexo muito pesado e a velocidade que nós temos na nossa rede é muito baixa, então temos que estar ali todos muito tempo à espera, ou estamos a fazer um download e temos que esperar muito tempo. Isto tem que ser pensado, lá está, planeado e projetado antes de ser executado. Depois a escalabilidade, talvez o ponto que é muitas vezes é aqui o parente pobre dos projetos e dos planeamentos de rede. Porquê? Porque a escalabilidade é algo que nós podemos facilmente pensar e podemos construir uma rede escalável simplesmente porque pensamos nessa escalabilidade previamente. Isto é, ok, eu tenho uma empresa há 10 ou 15 anos, eu trabalho com 7 ou 8 postos de trabalho e não preciso de mais e não vejo necessidade de mais. Mas a minha infraestrutura pode estar preparada para crescer, porque eu hoje tenho estes postos de trabalho, mas de hoje para amanhã posso ter que os duplicar, triplicar ou até mais. A minha empresa pode ser comprada por outra. A minha empresa pode comprar outra. E nesse caso, se a minha rede não for escalável, o que acontece é que, muito provavelmente, eu vou ter um custo brutal para... Quando a minha rede precisar de crescer, eu vou ter quase que construir uma rede toda nova, porque os equipamentos que eu tenho, seja pelo número de portas, seja pela sua localização, não foram pensados de maneira a que a rede fosse escalável, portanto, que a rede pudesse crescer. Portanto, é muito importante quando nós pensamos na rede e planeamos e projetamos a rede, pensemos nisto tudo, principalmente nesta questão da escalabilidade da rede, que é, ok, e se a minha rede crescer, ela vai crescer para onde? Ok, se eu estou no limite do edifício, é claro que se eu vou pôr um bastidor no limite do edifício e não há possibilidade de haver nada lá para trás, porque por trás daquela parede é um edifício da empresa que é vizinha da minha, a menos que eu compre aquela empresa, mas não é expectável que a minha rede cresça mais para aquele lado. Mas se eu estou a usar a parte da rede no limite depois de um armazém que ainda é meu, se calhar eu devia deixar ali margem para que a minha rede possa crescer, porque eu de hoje para amanhã posso transformar aquele meu armazém num novo, em salas de desenvolvimento e aí eu posso precisar que a minha rede cresça para lá. E se a rede já estiver pensada numa perspectiva de escalabilidade, depois torna-se muito mais fácil a rede crescer com poucas alterações. E depois a gestão. A gestão da rede é fundamental. Portanto, ter uma rede que seja gerível, que eu consiga aceder remotamente aos equipamentos, consiga fazer aqui o acompanhamento e a monitorização dos equipamentos para ir percebendo se não existem nenhumas anomalias na rede, nem há protocolos que estejam em baixo, ou interfaces que estejam em baixo, ou algum tipo de situação que possa comprometer a normal utilização da rede. Em termos de endereçamento, e um bocadinho à semelhança daquilo que nós falámos lá atrás, portanto, quando nós pensamos num esquema de endereçamento, o que nós temos que pensar é de que forma é que nós vamos querer que os nossos equipamentos recebam o IP, de forma dinâmica, de forma estática, como é que nós vamos fazer aqui a subdivisão dos IPs, tendo em conta que nós temos que criar sub-redes. Então, existe um conjunto de dispositivos que podem influenciar, ou que influenciam na realidade, a forma como nós definimos o endereçamento IP. Os dispositivos finais dos utilizadores, portanto os PCs que os colaboradores vão utilizar, depois os servidores periféricos, os hosts que
podem estar acessíveis a partir da internet, portanto com ligações para o exterior, e ainda dispositivos intermediários, como é o caso de routers. E, portanto, estes são tipicamente equipamentos que, entre estes 4 exemplos que aqui temos, podem ter espaços de endereçamento diferente, podem estar em sub-redes diferentes, podem estar em redes diferentes, sendo que depois convém que haja sempre aqui depois uma forma de conseguirmos chegar a todos, por uma questão da equipa que faz a gestão e a administração da rede, poder, sem ter que andar a saltitar de sala em sala ou de piso em piso, conseguir chegar a todos os dispositivos. Ora, algo que também é muito importante é a documentação do esquema de endereçamento, porque é uma coisa que raramente se faz, ou melhor, até se faz numa fase inicial, mas assim que se começam a fazer alterações, deixa de se atualizar. Isso é muito importante que não aconteça. Porquê? Porque é muito mais fácil eu pegar num manual onde eu tenho o meu espaço de endereçamento e a sua divisão e a distribuição desses IPs, e eu consigo facilmente saber qual é o IP das senhoras da contabilidade, do pessoal do departamento de investigação e desenvolvimento e por aí fora, do que ter que estar a ir aos computadores um a um e estar a retirar os IPs. Depois, uma outra característica que o endereçamento tem é eu poder atribuir, se estivermos todos dentro da mesma rede, eu poder atribuir faixas de IPs para determinados dispositivos. Por exemplo, os servidores terem um endereço atribuído entre o 50 e o 100. Portanto, eu quando tropeço num IP que está entre o 50 e o 100, já sei que aquilo pertence a um servidor. Pronto, mas há aqui um conjunto de regras que podem ser implementadas e que é importante que vocês fiquem atentos e despertos para essa realidade, por uma questão de ser mais fácil a gestão. Portanto, este é um típico exemplo da distribuição da atribuição de endereços, seja por localização, por departamento ou por dispositivo. Se for por localização, eu posso ter uma rede no Porto, uma rede em Lisboa, uma sub-rede em Lisboa e uma sub-rede no Porto. Se for por departamento, eu posso ter uma subdivisão da rede pelo departamento comercial, recursos humanos, jurídicos, desenvolvimento, etc. E ainda também posso ter aqui uma atribuição de endereços com base nos dispositivos, como é o caso de determinados IPs ficam para impressoras, determinados para servidores e outros para computadores. Mas é importante que vocês estejam sempre atentos a esta questão do endereçamento. Depois, redundância. A redundância é muito importante porque, à semelhança daquela tecnologia que nós usamos para garantir a integridade dos nossos dados, que é o caso do RAID, não é? Que são os discos redundantes, a rede também é interessante ou é importante que nós percebamos que é possível ter redundância. Dou um exemplo muito simples. Uma empresa cuja sua atividade se baseia no acesso à internet, e sem acesso à internet, portanto, sem acesso ao exterior, não há atividade na empresa. A empresa não pode estar dependente de um operador. Isto é, não pode ter um único acesso à internet, porque se aquele acesso falhar, ou se aquele equipamento falhar, ninguém tem acesso dentro da empresa. Portanto, é bom ter 2 acessos. Ora, se vamos ter 2 acessos, se calhar era bom ter um acesso de cada operador. Porque, se pensando aqui, e passa a publicidade, se eu pensar que tenho um acesso da NOS, se eu tiver 2 acessos da NOS e houver um problema no acesso à internet da NOS, os meus 2 acessos ficam sem acesso. Então, se calhar, já que eu tinha um acesso da NOS e agora vou pensar em ter um acesso redundante, ou seja, ter um segundo acesso, se calhar vou pensar em ter um acesso do MEL. Porquê? Porque, tendo um da NOS, tendo um do MEL, eles são redundantes, usa-se um, usa-se o outro, usa-se os 2 ao mesmo tempo, é indiferente. O que acontece é que, se por acaso, se porventura, a NOS falhar, eu tenho o acesso do MEL e posso canalizar todo o tráfego para o MEL enquanto a NOS não repõe o serviço. Se eu quiser ainda ter uma redundância maior e ter um terceiro acesso, posso ir buscar uma Vodafone, posso ir buscar uma Novo, outro tipo de empresa, e eu consigo garantir que, para além de eu subdividir o tráfego e conseguir garantir maiores velocidades e melhor desempenho na rede, também consigo garantir que, no caso de haver uma falha num dos operadores, eu tenho os outros operadores que me garantem o funcionamento. E, portanto, o objetivo aqui da redundância é, tal como está neste parágrafo aqui, eliminar os pontos de falha. Então, alguns exemplos de redundância. Redundância de servidores. Portanto, se um servidor falhar, existem outros servidores para responder aos pedidos. Redundância das ligações. Portanto, se uma ligação de um switch a um servidor falhar, por exemplo, se as ligações são redundantes, então eu tenho a possibilidade, tenho outra forma de chegar ao mesmo sítio. Depois, os switches redundantes também são importantes
porque muitas vezes pode haver falha no switching da rede, há um dos switches que pode bloquear, há uma das portas que pode ficar mais inoperante e eu consigo, com redundância de switch, consigo garantir que tudo fica em pleno funcionamento. E depois a redundância de routers, principalmente no estabelecimento de rotas, de forma a garantir que se houver muito tráfego de um lado, eu poder conseguir, digamos que, entre aspas, fugir ou desviar o tráfego para outro. Em relação à gestão do tráfego, é muito importante que nós tratemos o tráfego ainda na fase de projeto, isto é, percebermos se há necessidade de priorizar determinados tipos de tráfego para garantir que não vamos ter problemas depois, isto é, garantir que nós não vamos estar aqui condicionados principalmente pela utilização de um determinado serviço em detrimento de outros, e é aí que entra o conceito do QoS, do Quality of Service. Isto deve ser pensado numa fase ainda de planeamento e depois para ser executado logo quando a rede é implementada. E no fundo, o que é o QoS? O QoS é basicamente o que nós temos aqui. Imaginando que isto é o nosso router, nós conseguimos priorizar como alta todo o tráfego de voz, priorizar como médio a comunicação por mail, com uma prioridade perfeitamente normal as mensagens instantâneas e com prioridade baixa a transferência de ficheiros por FTP. O que é que nós garantimos com isto? O que nós garantimos com isto é que, independentemente de a rede estar muito congestionada, existem parâmetros definidos para que cada um destes serviços possa funcionar em simultâneo sem que nenhum se sobreponha ao outro. Uma rede sem QoS, o que podia acontecer era que num determinado momento a voz estaria a ocupar todo este segmento e, por exemplo, este aqui estivesse dividido entre os outros três, por exemplo. Ou, numa situação limite, eu tinha alguém a enviar um e-mail muito pesado e todo o tráfego estava condicionado àquele e-mail. O QoS permite criar regras para priorizar um tipo de tráfego em função ou do protocolo ou da aplicação. Tem aqui um conjunto de vídeos que eu vos desafio a ver, são 6 minutos para aprenderem aqui um bocadinho mais sobre QoS. Lá está, é com animação e é muito mais fácil de entender. Aplicações de rede. Aplicações de rede são basicamente, ou seja, no fundo, quando nós utilizamos a rede, nós usamos a rede através das aplicações. Há aplicações que efetivamente comunicam através da rede, portanto, por exemplo, o Outlook, os clientes de correio, o Outlook, o Thunderbird, os browsers, como é o caso do Google Chrome, o Microsoft Edge, o Opera, entre outros, são aplicações de rede porque eles são o início e o fim da comunicação. São essas aplicações que comunicam diretamente. E depois há um outro conceito, são os serviços da camada de aplicação. Os serviços da camada de aplicação são serviços que são invocados por outras aplicações que não conseguem comunicar diretamente com a rede. Por exemplo, um processador de texto que queira imprimir numa impressora de rede, ele não vai comunicar com a impressora diretamente. Ele vai invocar o serviço de spooling de impressão em rede do meu sistema operativo e é esse meu serviço de spooling de impressão em rede que vai então estabelecer aqui esta comunicação. Portanto, esta é a diferença entre serviços da camada de aplicação e aplicações de rede. O que nós sabemos é que estes serviços, com a utilização dos protocolos e a forma como os protocolos estão desenvolvidos, faz com que, independentemente do sistema operativo, do tipo de ficheiro que eu estou a trafegar, independentemente da localização geográfica em que eu estou, todos os serviços funcionam na rede e não há qualquer tipo de inconveniente por estar a usar uma determinada aplicação em detrimento de outra, um sistema operativo em detrimento de outro ou uma localização geográfica em detrimento de outra. Em relação aos protocolos, e revendo aqui, ou fazendo aqui uma recapitulação dos protocolos mais importantes, os protocolos de rede, como vocês se recordam, eles eram responsáveis pela definição dos processos em cada extremidade de uma sessão de comunicação,
a definição do tipo de mensagem, a definição da sintaxe das mensagens, a definição do significado dos campos de informação, como é que as mensagens são enviadas e se há resposta a ser esperada ou não, dependendo, por exemplo, do se é TCP, se é UDP, e depois também os protocolos também definem a interação com as camadas inferiores, portanto, com o que se segue na comunicação. Existem protocolos que, por questões de segurança, usam a versão mais segura desses protocolos, como é o caso do HTTPS em relação ao HTTP, o SFTP em relação ao FTP e o SSH para a comunicação com encriptação. Ora bem, recapitulando aqui alguns serviços que vocês já conheciam, portanto o DNS, o serviço que é responsável por converter nomes de endereços em endereços IP, o Telnet, que é um serviço que permite a um administrador aceder remotamente a um equipamento e controlar esse equipamento. Atenção que o Telnet não é um protocolo seguro. O serviço de e-mail através do protocolo SMTP, POP e IMAP, como vimos, permite o envio e a recepção de mensagens de correio eletrónico. O DHCP, que é o Dynamic Host Configuration Protocol, que é o protocolo responsável pela atribuição e gestão dos IPs numa determinada rede, assim como o Gateway e eventualmente os DNS. O servidor web responsável por colocar à disposição páginas web para serem visitadas por quem aceder ou solicitar essas páginas, e ainda um servidor de FTP para a possibilidade de transferência de ficheiros. Em relação à utilização de voz numa rede. Ora, hoje em dia é muito comum, portanto o telefone analógico está a cair em desuso, a maior parte dos operadores já só usa VoIP. A infraestrutura deve estar preparada para suportar aplicações em tempo real como vocês sabem, o tráfego de voz é um tráfego que deve ser priorizado em relação aos demais porque implica a comunicação das pessoas. Então, existe o conceito do soft phone ou do VoIP, em que nós temos dispositivos analógicos portanto, ligados através de uma ligação. Portanto, há um adaptador que é ligado entre o telefone e o switch e que faz basicamente a conversão dos dados analógicos, que é a voz, para sinais digitais, portanto, e faz a distribuição desses pacotes pela rede. Pronto, portanto, é uma solução muito mais barata do que uma solução integrada de telefonia IP, portanto, mas em termos de qualidade de serviço, não no QoS, não falando em QoS, mas na qualidade da voz e na qualidade do serviço de telefone, não consegue ter o mesmo padrão que a telefonia IP. Por exemplo, o Skype e algumas versões, e a versão não corporativa do Cisco Webex são exemplos de VoIP, ou neste caso VoIP e vídeo. No caso da telefonia IP, os chamados smartphones, é o próprio telefone que faz esta conversão. Portanto, é um equipamento mais caro, mais complexo e que faz logo ele próprio esta conversão. Usa-se muito hoje em dia até como suporte de rede para o computador. Portanto, a rede vem da infraestrutura direta ao telefone IP. Do telefone IP vai distribuir a rede para o computador. Eles usam um servidor exclusivo aqui para controle de chamadas e de sinalização e há N soluções de telefonia IP disponíveis no mercado. Ora, a rede crescer acaba por ser um processo perfeitamente natural, portanto, porque a empresa cresce e naturalmente a rede também tem que crescer para acompanhar. E portanto, a escalabilidade da rede, como eu falei há pouco e dei algum ênfase à escalabilidade da rede, é fundamental para que a rede possa acompanhar este crescimento. Ora bem, para que a rede possa ser escalonável ou escalável, digamos assim, é necessário
termos a documentação da rede devidamente atualizada, termos um inventário exaustivo dos dispositivos, termos aqui o orçamento bem definido por uma questão de controle de custos e depois termos aqui também a análise de tráfego para percebermos se tivermos necessidade ou pudermos escolher em que segmento da rede é que nós vamos ou que vamos usar para ampliar a rede, podermos então escolhê-lo. Agora, é muito importante é termos estes elementos na nossa posse antes de tomarmos uma decisão. E se não os tivermos, é bom que os tenhamos e é bom que os construamos. Porque sem eles, muito dificilmente nós vamos conseguir escalar a nossa rede. No fundo, o que se pretende é que nós possamos conhecer a nossa rede, como se costuma dizer, de fio a pavio, principalmente ao nível da sua utilização. E é importante que nós criemos aquilo que se chama uma baseline da rede, que é o quê? Que é criarmos ou conhecermos um padrão de utilização ou de fluxo de tráfego na rede, em diferentes segmentos da rede, em diferentes alturas do dia. Ou seja, fazer captura de pacotes ou de protocolos em determinadas horas do dia, em determinados segmentos da rede. Para quê? Para que, no caso de, a partir de um determinado momento, há um segmento da rede que deixa de funcionar tão bem, porque está mais constrangido, porque tem mais latência, pelo que quer que seja, nós conseguimos fazer os mesmos testes que usámos para criar o padrão e perceber qual é que é a diferença. Principalmente a que horas do dia há mais constrangimento e que tipo de tráfego é que está a influenciar este constrangimento. Isto é muito importante nós termos isto para que possamos resolver determinados problemas na rede.